Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai que está nos céus, nesta hora, Senhor, em que nos consagra por Tua palavra, nós nos apresentamos ao Senhor mais uma vez através da oração e perante o Teu trono de graça, suplicamos ao Senhor que nos abençoe como igreja, pois nós somos o Teu povo. Que visite, Senhor, a Tua igreja, fortalecendo-a e animando-a em sua caminhada. Nós Te rendemos graças porque o Senhor tem cuidado de nós e dos nossos filhos, e nós temos provado e visto isso. Sabemos que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Assim, Senhor, intercedemos pelas famílias do Teu povo e rogamos que derrames da Tua bênção sobre todas elas. E também, assim, intercedemos pelos enfermos e rogamos que o Senhor esteja com todos eles, visitando o Senhor em meio às suas necessidades, animando-os ao Senhor em meio às suas lutas. Nesta hora em especial, somado a eles, também suplicamos pela vida e pela saúde do Teu servo, o pastor Franklin. Que estejas com ele, Senhor, dando-lhe plena recuperação depois deste acidente que ele sofreu. Que o Senhor restaure as suas forças, o seu físico e sustente cada vez mais a saúde do Teu servo, para que ele ainda na velhice continue a dar frutos e a servir ao Teu povo, pregando a Tua santa e maravilhosa palavra. Senhor, visita a Tua igreja e assiste do menor ao maior. Visita, Senhor Deus, o Teu povo espalhado sobre a face da terra, que neste dia santo se reúne para Te adorar. Visita e sustenta a igreja que sofre perseguição e não tem a mesma liberdade que temos de Te adorar e pregar o Evangelho. Sustenta, Senhor, e abençoa o Teu povo, preparando-o para o grande dia do retorno do Rei. Nesta hora, Senhor, em que precisamos muito do Teu auxílio, do Teu favor, da Tua graça, para receber a Tua palavra, suplicamos a Tua iluminação. Suplicamos ao Senhor Deus que visites a Tua igreja, pois humildemente, Senhor, nos prostramos e clamamos que a Tua iluminação, ela nos dê o entendimento claro da palavra. Suplicamos, Senhor, que fales ao nosso coração e nos faça enxergar muito além dos sacrifícios e do seu significado na antiguidade, para onde tudo isso sempre apontou, para o perfeito Cordeiro, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos salvar e derramar o seu sangue em prol do Teu povo eleito. Em nome de Jesus que nós oramos e humildemente Te pedimos isto. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos para o livro de Levítico. Levítico capítulo de número 4. Levítico capítulo de número 4. Nós continuamos a percorrer o livro de Levítico e temos enxergado as primeiras das 5 grandes ofertas que são descritas, pelo menos 2 vezes, como nós já dissemos, do capítulo 1 ao capítulo 7. Esta noite nós vamos olhar especificamente para um tipo de oferta que envolvia a purificação do adorador no caso de um pecado não intencional, chamado pecado involuntário. Era um tipo de pecado não arbitrário, onde diversos atenuantes poderiam ser observados quando este pecado era cometido. É interessante quando nós pensamos sobre isso, porque a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem um livro de ordem, vocês sabem. Dentro deste livro de ordem, nós temos a Constituição, os princípios de liturgia da igreja e nós temos um código de disciplina. Quando, por exemplo, um conselho de presbíteros de uma igreja local precisa tratar um caso de disciplina, e ele então age como um tribunal eclesiástico, dentre as questões que precisam ser observadas, quando uma determinada pena precisa ser aplicada àquele que cometeu um pecado, são os seus atenuantes e os seus agravantes. Como isso seria? Por exemplo, experiência religiosa. Ele cresceu na igreja,
e agora já sendo maduro, mais velho, cometeu tal pecado, é um agravante. Ele se converteu há um mês e está iniciando a sua carreira cristã e cometeu o mesmo pecado, o atenuante para ele, não o agravante, é que ele não tem o mesmo tempo ou quilometragem na vida cristã daquele que cresceu na igreja. Então, observem que até esses detalhes eles são observados em documentos da igreja que extraem o seu ensino, a sua doutrina, a sua aplicação de passagens como essa, por exemplo. O mesmo Deus que ensina como nós devemos adorá-lo, ele nos mostra o significado daquilo que seria um agravante ou um atenuante, caso cometêssemos determinado pecado. Então, talvez o que nós vamos fazer aqui inicialmente ajude você a entender o que nós vamos começar a ver hoje, a delinear esta passagem a partir do capítulo 4, dando com um pouco de antecedência o que nós vamos enxergar. Eu digo isso porque é uma passagem longa que nós vamos trabalhar hoje, e normalmente o tempo que nós precisamos dedicar para a leitura, ele exige de nós uma maior atenção. Então eu vou fazer hoje de uma forma diferente. Eu vou apresentar as categorias que são diferentes a partir do capítulo 4, porque nós vamos entrar até o versículo 13 do capítulo 5, e assim nós já vamos ter uma visão geral do que nós vamos trabalhar, e depois nós já vamos para o assunto em questão. Então, Levítico 4, primeiro, quando nós olhamos os versículos 11 a 12, nós vamos aprender o seguinte. Eu vou ler primeiro e depois já vou explicar para vocês. Versículos de 1 a 12. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático, perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á como se tiram os do novilho do sacrifício pacífico. E o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto, mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, as fezes, a saber, o novilho todo, leva-lo-á fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança cinza, e o queimará sobre a lenha, será queimado onde se lança a cinza. Esse primeiro momento aqui, quando vocês acompanharam comigo os versículos 11 a 12, nos mostram o seguinte: a exigência da oferta de purificação, no caso do pecado involuntário, pecado por ignorância, não intencional, quando a pessoa que é o pecador involuntário fosse o sacerdote. Agora, veja, nós temos aqui um problema que já é apresentado no início do capítulo 4. Supõe-se que um sacerdote ajude você a ser purificado. Era essa a função dele, ajudar o adorador no caminho da purificação e do perdão dos pecados. Mas a questão é, e o que acontece quando o sacerdote precisa de purificação? Então, o que vai abordar os versículos de 1 a 12? Este quesito. Vamos continuar. Em segundo lugar, os versículos de 13 a 21 nos apresentam a ordem para a oferta pela purificação do pecado não intencional,
caso toda a congregação de Israel pecasse contra o Senhor. Vamos continuar a leitura, 13 a 21. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar. E fará este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Depois, levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Veja que agora nós temos toda a Assembleia do povo de Deus envolvida corporativamente em pecado. O que deveria ser feito então? Os versículos de 13 a 21 nos responderão isso. Um detalhe, à medida que nós vamos estudando o livro de Levítico, o que é que nós vamos percebendo? O adorador que levava o novilho, ou touro, ou animal que fosse, ele era aquele que deveria matá-lo. Vocês perceberam isso? No caso da comunidade, os presbíteros, os anciãos, é que matavam o sacrifício. O sacerdote pegava o sangue para fazer a aspersão no altar, para fazer a aspersão no tabernáculo. Mas a lembrança não somente da imposição de mãos, ou seja, o símbolo da transferência, o pecador transferindo o seu pecado para um animal inocente e depois matando-o. Era muito forte isso, a lembrança de que alguém inocente estava morrendo no lugar de alguém culpado. Terceiro lugar, versículos 22 a 26. Aqui você tem uma ordem sobre como purificar o pecado involuntário de um líder importante em Israel. Poderia ser um presbítero, ou um ancião, um juiz, um dos líderes do povo de Deus, chamado de príncipe. Veja então a sequência, 22 a 26. Quando um príncipe pecar, e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor seu Deus ordenou se não fizessem, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito, e porá a mão sobre a cabeça do bode, e o imolará no lugar onde se imola o holocausto perante o Senhor, é oferta pelo pecado. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá nos chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto. Toda a gordura da oferta queimá-la-á sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote fará expiação por ele no tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado. Aí você tem agora, em quarto lugar, os versículos de 27 a 35, que encerram o capítulo 4, trazendo a ordem sobre o que deveria ser feito se este pecado por ignorância fosse praticado por um cidadão comum de Israel. Então veja, você tem sacerdote, a comunidade toda, o coletivo, você tem um juiz, um príncipe, um presbítero da comunidade, e agora um cidadão comum, um membro comum. O que deveria ser feito então quando um israelita comum pecasse sem querer? Veja o que é que nós vamos ver então aqui. Versículo 27. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância,
por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como um aroma agradável ao Senhor, e o sacerdote fará expiação pela pessoa, ele será perdoado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira, como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a trará, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará por oferta pelo pecado no lugar onde se imola o holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu e lhe será perdoado. Aqui nós notamos novamente um destaque no livro de Levítico, irmãos. Várias ofertas diferentes poderiam ser oferecidas pelos israelitas diante da circunstância de terem que apresentar ao Senhor um sacrifício para a purificação de seus pecados involuntários. E por que o Senhor estabeleceu assim? Você vê a diferença? Você tinha o gado, você tinha as ovelhas, você tinha os cabritos, você tem a fêmea que tinha um valor menor que o macho. Por que tudo isso? Porque aquilo que é comum nas sociedades era comum também em Israel. Pessoas diferentes, com níveis econômicos muito diferentes, algumas que podiam oferecer mais, outras que podiam oferecer apenas um pouco menos. E veja que dificilmente desse jeito alguém ficaria de fora. Você sempre teria como pagar. E essa lição que nós já vimos era importante. O pecado tem o seu preço, o pecado tem o seu salário. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Alguém precisava morrer no lugar do adorador para que ele não morresse. E aí você tem diferentes níveis de sacrifícios aqui sendo listados. Finalmente, entramos no capítulo 5, versículos de 1 a 13. Aqui temos certas circunstâncias que tornavam alguém impuro. Vou ler para vocês. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto e tornasse imundo, então será culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com juramento e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que, sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas e 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Entregá-los ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é como oferta pelo pecado e lhe destroncará com a unha a cabeça, sem separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fá-lo-á correr à base do altar, é oferta pelo pecado. E do outro fará holocausto conforme o estabelecido. Assim o sacerdote por ele
fará oferta pelo pecado que cometeu e lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de um éfa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregá-la ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado como porção memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma destas coisas, e lhe será perdoado. O restante será do sacerdote como a oferta de manjares. Veja que uma circunstância aqui, que nos apresenta o capítulo 5, os 13 primeiros versículos, é a de deixar de contar algo que você sabia no contexto de um julgamento que estava sendo realizado perante um juiz em Israel. Você se omitiu, talvez por medo, talvez por vergonha. Mas diferente disso, e ainda assim na mesma lista, você tem aquela ação de tocar em algum animal ou em alguém cerimonialmente impuro, e assim se tornar participante daquela impureza. E estas coisas, irmãos, lembrem-se, impedia o israelita de adorar o Senhor e de experimentar a sua comunhão. Então, o que nós vimos aqui, de uma forma resumida e por partes, foi uma longa lista de circunstâncias que torna uma pessoa impura. Veja, são 5 partes da passagem que nós temos diante de nós, ou que temos aqui, em nossa frente, diante da gente, hoje à noite. E uma verdade que deve nos impressionar, depois de ler essa passagem, não é simplesmente a quantidade de sangue ritual do sacrifício. Normalmente, quando a gente lê o livro de Levítico, nós dizemos logo assim, Levítico é um livro muito sangrento. Talvez por isso, dificilmente um cristão pode ser um vegano. Ele não vai conseguir passar pelo livro de Levítico, ele vai enlouquecer, é sangue demais sendo derramado, de animais inocentes sendo mortos, ele dirá. Veja, você tem sangue por toda parte, mas se você notou bem, o princípio repetido aqui, mais de 5 vezes, irmãos, é que após a expiação existe o perdão. Após a expiação existe o perdão. À medida que você lê, a partir do capítulo 4, chegando até o versículo 13 do capítulo 5, você sempre vai verificar isso. Expiação, perdão. Expiação, perdão. E assim por mais de 5 vezes. De forma repetida. E qual é o princípio por trás disso? É importante lembrar. Só pode haver perdão, limpeza da culpa, purificação da impureza, mediante um sacrifício. Somente o sangue derramado de um inocente, por meio de um sacrifício, daria perdão ao adorador, o limparia da culpa e o purificaria da sua contaminação. É um princípio que nós vamos ver reiteradamente no livro de Levítico, à medida em que fomos estudando. Ele vai ocorrer, por exemplo, no capítulo 16, mas a sua maior ênfase, nós vamos perceber, está na passagem que nós estamos observando hoje, se encontra na passagem que nós estamos observando hoje. E por que isso é importante, irmãos? Porque a ideia não é que o perdão de Deus para o seu povo deveria ser condicionado a um tipo de constrangimento que o adorador traria para Deus no momento em que oferecesse o sacrifício. Não é que Deus não estivesse disposto a perdoar o seu povo e, portanto, algum tipo de condicionamento
algum tipo de constrangimento deveria ser feito por Israel para que Deus então perdoasse os seus pecados. Não. Deus estava aqui mostrando algo totalmente diferente. Ele não estava aqui dependendo disso, como as culturas pagãs praticavam. Por exemplo, os sacrifícios em Israel, eles funcionavam de uma forma muito diferente dos sacrifícios da terra de Canaã. O sacrifício dos povos pagãos. Nas culturas pagãs, os sacrifícios serviam para constranger as divindades pagãs, para pressioná-las a fazer o que o adorador desejava que elas fizessem. Por exemplo, se eles queriam perdão de pecados, eles apresentavam sacrifício. Se eles desejavam fertilidade sobre a terra ou sobre os homens, eles ofereciam sacrifício. Se eles queriam libertação dos inimigos ou se tornarem mais fortes na guerra, eles ofereciam sacrifícios. Os sacrifícios, então, entre os povos que não conheciam ao Senhor, serviam para condicionar a divindade a quem os sacrifícios estavam sendo dados. Mas nas Escrituras é diferente. Levítico vai nos mostrar que o próprio Deus foi quem designou o sistema de sacrifício por ocasião das diversas necessidades que o povo tinha de perdão dos pecados. Sim, o sacrifício era necessário. Sim, essa é a razão por que o sacrifício repetidamente era apresentado. Na verdade, irmãos, o Senhor designava os sacrifícios para que o povo pudesse se apresentar diante dele, para que o povo não morresse. E esse é um princípio que nós não encontraremos apenas no Antigo Testamento, é importante lembrar. É um princípio que nós vamos encontrar em toda a Bíblia. Marquem Levítico aí, por favor, e vamos para o capítulo 9 da carta aos Hebreus. No Novo Testamento, eu disse a vocês que Hebreus é um manual na Bíblia que nos ajuda a compreender o livro de Levítico. Hebreus capítulo 9. Em Hebreus capítulo 9, o que é que o apóstolo escreve? O que é que ele diz aos hebreus? E lembrem-se, ele escreve porque esses hebreus que agora haviam crido no Messias, muitos deles estavam sendo tentados a voltar para esse sistema que nós estamos vendo em Levítico, só que este sistema já havia se cumprido em Cristo. Então, ele vai dizer que um princípio do sacrifício ensinado em Levítico, que era a necessidade do perdão, não era apenas um princípio da antiga aliança, mas era um princípio também permanente na nova aliança. Veja, no capítulo 9, a partir do versículo de número 11, o que é que nós lemos? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Observem, o sangue que nos remete ao sacrifício, presente aqui. Entrou no Santo dos Santos, versículo 12, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O que acontecia todos os anos em Israel, e as crianças aprenderam mais uma vez hoje comigo na escola dominical, em que Arão entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, não seria mais necessário, porque o sentido daquilo havia se cumprido em Cristo. Quando Cristo morre na cruz e derrama o seu sangue, de uma vez por todas, ele entra no Santo dos Santos. No tabernáculo significava na presença de Deus. Jesus faz isso e garante então a salvação de seu povo. Versículo 13, portanto, se o sangue de bodes
e de touros, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam. Quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Observem, como eu disse a vocês, o mesmo princípio que está lá em Levítico, o autor aos Hebreus vai dizer, está presente na nova aliança. Só que de uma forma nova, vívida e completa, cumprindo-se em Cristo. Versículo 15, por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã tinta de escarlate, e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança, a qual prescreveu para vós outros. Observem, não há realidade pactual, não há testamento, não há garantia de salvação para o povo de Deus, sem que esse sistema, ele permanecesse em atividade. A verdade é, meus irmãos amados, o sistema antigo caduca, mas o princípio permanece. Porque a atividade era necessária, o sangue era necessário, embora não mais o sangue de animais imperfeitos, mas de uma única vez o perfeito sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Observem o versículo de número 21. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. E o versículo de número 22 diz, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Não é o sacrifício que faz com que Deus esteja disposto a perdoar. Os pagãos criam assim com respeito aos sacrifícios que ofereciam para seus falsos deuses. A Bíblia diz o contrário, Deus criou o sacrifício ou o sistema sacrificial que os homens passaram a imitar em rebelião, oferecendo de forma errada para falsos deuses. A Bíblia diz, irmãos, que Deus providenciou o sacrifício tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas o princípio da justiça de Deus deveria ser tratado e o sacrifício estabeleceria este princípio. Vemos isso em Levítico, capítulo 4 e capítulo 5 até o versículo 13, de duas maneiras. A primeira delas, e vocês leram comigo, é que quando o pecado involuntário acontecia, ou qualquer outro pecado era praticado, um sacrifício substitutivo e representativo deveria ser feito, ou seja, alguém precisaria morrer no lugar do pecador. Essa é a primeira forma de você enxergar esse princípio do sacrifício aqui. Agora, observem um outro detalhe interessante, e esta é a segunda maneira. No contexto desse sacrifício representativo, quando oferecido,
Levítico 4 vai nos dizer que todas as partes restantes, depois que o sangue era derramado e a porção prescrita por Deus era ofertada no altar, ou seja, a sobra do sacrifício deveria ser levada para fora do acampamento e lá queimada. Guardem isso. Então, primeiro, quando o pecado acontecia, um sacrifício representativo morria. Segundo, toda a parte restante, depois que o sangue derramado e a porção prescrita por Deus era ofertada no altar, deveria ser tomada, levada para fora do acampamento e queimada lá. Qual o significado disso? Qual o sentido disso? Porque isso fala sobre o princípio que eu estou tentando apresentar para vocês nesta noite, do sacrifício. Aqui nós temos, irmãos, mais uma vez, uma indicação importante do que merecia o adorador ou o ofertante do sacrifício. O que é que ele merecia? O ofertante do sacrifício, por causa do seu pecado, merecia ser afastado do povo de Deus. Merecia ser levado para fora do acampamento, ser largado lá, abandonado, ser posto de lado, rejeitado, era o que ele merecia. E assim, tanto na imagem do sacrifício, como na imagem da retirada dos restos da oferta para fora do acampamento, ou seja, a ideia das consequências, as devidas consequências do pecado sobre os pecadores, elas eram literalmente enfatizadas naquele ritual, em cores vivas. Alguém está morrendo por mim, e a sobra do que restou dele após a morte está sendo levada para fora da nossa presença, da presença de Deus, e sendo queimada lá fora. Que lição importante o princípio do sacrifício trazia então para o israelita, adorador do Deus vivo e verdadeiro. O lugar que ele merecia deveria ser expulso fora, longe, em rejeição e abandono, bem distante do acampamento. Bem, isso vai parecendo para nós mais claro à medida em que nós vamos lendo o livro de Levítico. Mas eu queria ainda apresentar para vocês, irmãos, outras lições que nós podemos aprender. Nós temos lições que ainda podem ser aprendidas esta noite. E assim, eu diria que o tempo não nos dá oportunidade de fazer justiça a essa passagem tão rica. Mas me permitam ainda focar em 5 verdades que nos impressionam quando nós estudamos esta grande passagem. Eu queria dar apenas 5 delas para vocês nesta noite. A primeira delas: mesmo o pecado involuntário ou por ignorância, este é a primeira verdade, mesmo o pecado involuntário ou por ignorância nos contamina. Por isso precisamos de purificação. Essa é a primeira verdade aqui. Você vai notar isso quando ler a passagem e perceber o seu ensino. O ensino, claro, mesmo o pecado involuntário trazia contaminação para o adorador e, portanto, exigia purificação. Veja novamente Levítico 4 comigo. Vamos para Levítico capítulo 4. Aqui você tem a configuração geral, eu diria, de toda esta sessão. Levítico 4, versículos 1 e 2. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância, contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra alguns deles o que não se deve fazer. Eu não sei se você notou, mas a passagem, ela começa e ela não tem um fluxo que nós esperávamos. Parece algo estranho, porque você aguarda que a continuação do versículo 2 complete o que Moisés está, então, dizendo, mas
o versículo 3 passa de repente para a situação do pecado dos sacerdotes. Veja se não é verdade. Você termina o versículo de número 2 por fazer contra alguns deles o que não se deve fazer, e o versículo 3 diz: se o sacerdote ungido pecar, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Parece estranho. Você espera que a frase se complete, mas o que é que acontece aqui? Por que a sequência já entra falando do pecado dos sacerdotes? Porque a ideia aqui, na verdade, é oferecer para o leitor o título do que vai ser tratado. De modo que os versículos 1 e 2, eles formam esse título. É como esses versículos estivessem dizendo o seguinte: certo, nós terminamos de aprender sobre as ofertas pacíficas, as ofertas de comunhão. Agora vamos falar sobre as ofertas de purificação no caso de pecados involuntários. Eis aqui as categorias. E aí continua: se o sacerdote, depois vai se a comunidade, se o príncipe ou juiz, se o cidadão comum cometer um pecado involuntário. A sequência então vai dar para nós o que nós já lemos. Começa com os sacerdotes ungidos, depois olha para toda a congregação de Israel, depois para os líderes de Israel e depois para os indivíduos, pessoas comuns em meio ao povo. Então, o que temos aqui é uma série de categorias sendo apresentadas que se encontram na situação necessidade de perdão por pecados não intencionais. Então, versículos 1 e 2 nos oferecem um título. Mas observem como isso é impressionante. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus tem toda uma classe de sacrifícios designados no livro de Levítico para tratar de pecados involuntários. Veja que isso é impressionante. E por que impressionante? Porque nossos pecados intencionais, a Bíblia diz, certamente já são suficientes para que nós sejamos condenados por desobedecer a Deus. Mas Deus está mostrando aqui, irmãos, que Ele vê a impureza que é provocada pelo pecado involuntário, e Ele então revela ao seu povo que este tipo de pecado também precisa de purificação, necessita de perdão. Veja que não são pecados premeditados, não são pecados arbitrários. Existem atenuantes para esses pecados, mas ainda assim, Deus diz, eles contaminam o povo de Deus, e por isso precisam de purificação. Irmãos, quantas vezes em nossos relacionamentos, uns com os outros, familiares, amigos, colegas de escola ou faculdade, cônjuges, pais e filhos, nós cometemos pecados assim e nos desculpamos com o que fizemos uns aos outros, dizendo: mas eu não queria fazer isso, não era a minha intenção fazer isso com você. Aí você se depara com Levítico 4 e Deus tem toda uma classe ou categorias de sacrifícios para os mas eu não queria da nossa vida. E sabem por quê? Porque eles também nos contaminam. Por isso que, ainda que você venha dominicalmente, manhã e noite, e nas liturgias, você precise passar pelo momento em que os seus pecados precisam ser confessados, nunca esqueça que até mesmo aqueles que estão na categoria, mas eu não queria fazer isso, mas eu não fiz por mal, mas não foi a minha intenção, Deus também os enxerga como algo que nos contamina. Nos casamentos, por exemplo, quantas vezes aqueles, mas eu não tive a intenção, se tornam depois sérios problemas no relacionamento, provocando rupturas graves que precisam desesperadamente ser curadas. Mas como começa, eu não queria fazer isso, me perdoe, eu não tive a intenção.
algo involuntário, não intencional por vezes. E aqui em Levítico está o Senhor oferecendo toda uma classe de sacrifícios, não por crimes arbitrários e premeditados, mas até mesmo por pecados não intencionais, involuntários. Qual é a lição para a gente, irmãos, nesta primeira verdade aqui que lhes mostro? Todo pecado nos contamina. Esse é o ensino. Todo pecado necessita de limpeza. E por falar nisso, preste atenção a esta linguagem. Não é simplesmente que precisamos de perdão, não é isso que Deus quer nos revelar. É que precisamos de limpeza, pureza. Fomos impuros pelo pecado. E o Senhor então diz: esse pecado precisa ser purificado. Você já pensou em como a carta aos Hebreus fala a respeito do efeito do sangue derramado por Jesus em seu favor? Às vezes você pensa que o sangue que Jesus derramou por seu povo teve apenas o objetivo de conceder ao seu povo perdão e salvação, mas vai além disso. Voltem para Hebreus e vamos para o capítulo 13 agora. Vamos usar o manual novamente na Bíblia para entender Levítico. Hebreus 13. Aqui você tem uma aplicação preciosa do capítulo 4 de Levítico. Hebreus 13, versículos 10 a 13. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm um corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Vitupério significa desonra, vergonha, humilhação. O que o apóstolo está dizendo é que Jesus sofreu para que ele pudesse santificar seu povo, não apenas para conceder perdão e aceitação diante de Deus, como muitos pensam, mas Jesus, ele também derramou seu sangue para que pudesse nos purificar dos nossos pecados e nos tornar piedosos e santos, para que ele pudesse lidar com nossas impurezas, para que ele pudesse santificar o seu povo. Veja o que é que nós lemos na carta aos Hebreus, meus irmãos. Do mesmo modo que o sacrifício pelo pecado no Antigo Testamento, Jesus foi levado para fora da cidade santa. Jesus foi levado para fora da porta, para morrer em nosso favor. Quando o animal era morto e depois descartado fora do acampamento, a lição era mostrar ao povo o que eles mesmos mereciam, mas aqueles animais, assumindo o lugar deles, de forma substitutiva e representativa, tinham partes do seu corpo lançadas fora e queimadas fora do arraial. Eles faziam isso e lembravam com isso que Deus estava lhes ensinando. É o que vocês mereciam, é o que vocês mereciam. Hebreus 13 diz que Jesus suportou o que você merecia. Hebreus diz que Jesus foi morto fora dos muros da cidade de Jerusalém, naquele lugar de impureza romana, e ele levou os seus pecados, e assim o autor aos Hebreus
diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando a sua ignomínia, o seu opróbrio, a sua vergonha e a sua humilhação que vocês mereciam. E aqui nós temos, irmãos, então a primeira verdade: mesmo o pecado involuntário nos contamina e, portanto, precisamos de purificação. E Deus nos revela o quão seriamente Ele leva o pecado em conta, dando uma categoria de sacrifícios para o perdão até mesmo dos pecados não intencionais. Segunda verdade: o pecado do sacerdote tem consequências para o povo. O pecado do sacerdote tem consequências para o povo. Veja no capítulo 4, novamente de Levítico, por favor, desta vez o versículo 3. Levítico 4, versículo 3. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Imagine o Senhor falando isso e o israelita dizendo: mas espera um minuto, eu não fiz nada. Eu não tive absolutamente nada a ver com isso. Eu não sei de nada. Mas Deus então estava dizendo: o sacerdote peca e o povo se torna culpado. O que é que estava acontecendo ali? O sacerdote representava o povo de Deus. O sacerdote era Israel resumido a uma pessoa que representava Israel diante de Deus. O sacerdote era o agente que Deus designou para lidar ritualmente com a contaminação de Israel e para realizar a purificação. E se ele estivesse contaminado, como ele serviria a esse propósito? Ele não seria um bom mediador. E aí você deve pensar novamente o que Levítico diz à luz do seu comentário na Bíblia, que nós temos no Novo Testamento, a carta aos Hebreus. O que é que a carta aos Hebreus, irmãos, diz a respeito do nosso Salvador? A carta diz que Jesus, ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, era sem pecado e sem mácula. Jesus não teve que fazer um sacrifício em seu próprio nome, como os sacerdotes em Levítico precisavam fazer, Arão, seus filhos e seus descendentes mais à frente. E aqui, irmãos, nós temos um princípio novamente. Isso deve fazer você amar ainda mais Jesus. Porque Jesus é considerado, na palavra de Deus, um sacerdote superior? Porque Jesus é um salvador superior? Porque ele não precisa oferecer um sacrifício de purificação em seu nome. Porque ele é o nosso representante, e ele é um representante perfeito, tanto quanto a sua obediência, quanto o seu sacrifício. Ativamente ele obedeceu perfeitamente, passivamente ele sofreu e morreu perfeitamente como nosso sacrifício. O pecado do sacerdote tem consequências para o povo, porque ele é o representante do povo, e o povo estava ligado ao destino do seu sacerdote. Vocês percebem onde está a garantia da nossa salvação? Vocês percebem onde está a certeza do perdão, que como ministro de Deus, dominicalmente declaro para vocês? Não é apenas um mero ritual, nunca façam disso um mero ritual, mas abracem com fé, de todo o coração, de toda a alma. Porque Hebreus vai nos ensinar que o grande sumo sacerdote das nossas almas, Jesus, é aquele a quem estamos ligados, o nosso destino está ligado a Ele, e portanto é líquido e certo
que nós iremos para o céu. Terceira verdade: os pecados das pessoas têm consequências para toda a comunidade. Terceira verdade aqui que nós aprendemos em Levítico 4 é que, quando chegamos no versículo 13, e novamente a passagem que começa no versículo 27, nós vemos isso. O pecado do povo tem consequências para toda a comunidade, porque há toda uma classe de sacrifícios a serem oferecidos quando toda a congregação de Israel cometia pecados. Mas, novamente, uma classe de ofertas quando apenas alguns ou apenas uma pessoa cometia pecado em Israel, não fazendo as coisas que Deus ordenou que fossem feitas. Qual o princípio aqui, irmãos? E ele também deve ser observado por nós ainda hoje. Existem consequências corporativas para os pecados de todos em Israel. Você lembra da história de Acã, nos dias de Josué? Um homem fez com que todo o povo caísse em desgraça. Um homem. Eles tinham acabado de vencer uma cidade com muralhas intransponíveis, apenas cantando. Adoração é guerra. E Deus diz: me adorem, cantem diante dos muros, arrodeiem os muros, e os muros caem. Apenas com o povo de Deus cantando a Ele, ou para Ele. Deus diz: não levem nada. Nesta cidade vocês devem destruir tudo. Acã gostou de algumas coisas. Escondido ele levou para a sua tenda, debaixo da sua barraca ele as escondeu. O povo sai para outra guerra, vai lutar contra uma nação bem menor, mais fraca, a vitória era ganha. Era a seleção brasileira contra o pior time que você já conheceu no mundo. Embora essa comparação até não está funcionando tanto, que a seleção brasileira está muito ruim, mas vamos ainda manter a esperança. Eles saem, eles vão lutar contra uma cidade chamada Ai, e eles perdem de forma vergonhosa, eles voltam apavorados. Moisés então entra em clamor, veste pano de saco, ele quer entender o que aconteceu. O Senhor fala a Moisés: tem pecado no acampamento. Um homem, uma família, consequências para todo Israel. À luz, irmãos, do que ensina a palavra de Deus, a pergunta que, sinceramente, nós precisamos responder nesta noite é a seguinte: você se considera responsável por seu irmão nesta congregação? Vocês se consideram responsáveis uns pelos outros nesta congregação? Vocês percebem que não se pode simplesmente viver a vida como se quer ou como se deseja? Se fazemos parte desta congregação local, tudo o que fizermos trará um impacto sobre todos. É isso que acontece. Um homem, uma família, consequências para todo Israel. Portanto, há toda uma classe de sacrifícios a serem oferecidos neste caso, porque o pecado de cada membro de Israel impactava cada membro de Israel. E esse princípio também é aplicado no Novo Testamento. A Bíblia diz: somos responsáveis uns pelos outros. Precisamos do compromisso uns dos outros com santidade e somos corporativamente responsáveis uns pelos outros. Você não deve fazer parte de uma congregação local se você não tem essa consciência. Quarta verdade: tocar em algo impuro ou guardar evidências disto, escondê-las, tornava a pessoa culpada e contaminada. Veja aqui nos versículos de 1 a 13, do capítulo 5, nós lemos sobre isso. E aí, isso nos remete a uma história interessante. Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante. Vamos para lá, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante.
Vocês vão lembrar a passagem narrada por Jesus, o episódio do bom samaritano. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo lugar e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei, que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vocês conhecem a história. Há um homem na estrada de Jericó, ele foi espancado, ele foi assaltado, e aí passa um sacerdote e um levita, eles o veem ali, mas ele é imundo. Ele entrou em contato com homens impuros, ele é ritualmente impuro, por mais sangrento que seja, talvez até estivesse morto. Eles não tocam nele, porque isso os tornaria cerimonialmente impuros. Eles não teriam sido capazes de cumprir seus deveres rituais em Jerusalém, se tivessem feito isso. Jesus ainda os trata de forma dura na história e transforma o herói da história, um samaritano, e os samaritanos não se davam bem com os judeus. Agora, observem a lição dessa história, diante do que nós estamos estudando hoje. Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas aqueles homens, se tocassem no homem ferido na estrada para Jerusalém, se tornariam cerimonialmente impuros. Talvez você nunca percebeu o que Jesus estava querendo dizer. Jesus estava fazendo uma declaração tremendamente importante sobre os nossos compromissos morais com Deus, e ele estava ensinando nessa circunstância que a coisa certa que aqueles homens teriam feito seria assumir a impureza cerimonial para cumprir as suas obrigações morais. Agora, isso nos ajuda a evitar a precipitação de lançar qualquer juízo sobre esse sacerdote levita de Lucas capítulo 10. Porque o que eles enfrentaram foi um verdadeiro dilema. Eles estavam indo adorar a Deus, e se eles fizessem isso, estariam impedidos de fazê-lo. Eles falharam. Jesus vai mostrar que, nesse caso, as obrigações morais para com Deus, amando ao próximo como a si mesmo, revelariam grande amor a Deus sobre todas as coisas. Mas eu pergunto, quantas vezes nós não fazemos o mesmo? Quantas vezes? Tem história até esquisita demais, de homens que se casam e na noite de núpcias eles foram para a igreja e deixaram a noiva lá. É uma obrigação religiosa que nega algo que Deus quer que você faça ali, que é uma obrigação moral,
e que glorifica a Deus. Quantas vezes você precisa dar assistência a quem muito precisa, e você diz, não, eu não posso deixar de ir à igreja. E às vezes nós deixamos de ir à igreja por razões que não são justificáveis. Quantas vezes nós não fazemos o mesmo? Mas para isso também o Senhor vai nos mostrar a perdão por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. Quinta e última verdade. Confissão e sacrifício nos são ensinados em Levítico 4 e 5. O pecado deve ser confessado e purificado antes que a adoração e comunhão possam ser desfrutadas. Esta é a última realidade aqui, ou verdade, que nós destacamos. Você deve ter percebido novamente que a pessoa comum que peca sem querer, quando toma consciência do pecado que cometeu, primeiramente precisa confessar para depois sacrificar. Então, a lógica é esta: confissão e depois sacrifício. O pecado deve ser confessado e purificado antes que a adoração e comunhão com Deus possam ser desfrutadas. Irmãos, todos esses princípios estão sendo explicados para nos ajudar a compreender quais são as realidades básicas da comunhão com Deus. Todo pecado nos contamina, todo pecado. Cada detalhe disso precisa ser resolvido diante de Deus. Seu sacerdote, seu representante, sua vida, seu comportamento, seu caráter influenciam você. Na comunidade do pacto, todos somos responsáveis uns pelos outros, e a sua vida, o seu comportamento, as suas ações e as suas escolhas têm um efeito corporativo. E a confissão e o sacrifício devem ser oferecidos antes que a comunhão possa ser desfrutada novamente. Eu quero caminhar com vocês para o final do sermão desta noite, convidando-os mais uma vez para a carta aos Hebreus, capítulo 10, desta feita. Hebreus 10, por favor. Versículos 1 a 4, inicialmente. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Mas ele continua dizendo, veja, versículos 10 a 14, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Amém? Essa é a razão, irmãos, porque o cristão pode ter segurança. Esta é a razão porque o cristão pode ter uma consciência de que tem o sentido real da purificação do pecado. É por isso que o cristão, em meio aos seus piores pecados, pode ir com confiança até o supremo sacerdote Jesus
e ter a certeza de que nele pode confiar, de que será perdoado por ele, de que terá o seu corpo, a sua alma purificados e de que será sempre aceito na presença de Deus, porque uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. É uma verdade preciosa que mais uma vez nós ouvimos aqui reunidos. Classes diferentes, funções diferentes, pecados praticados e diversos em nosso meio, mas nós temos um único Salvador, um único e perfeito sumo sacerdote, o mesmo que nos conduz pelo único caminho, que nos oferece grande, real e verdadeira purificação, que através de uma única oferta, o seu próprio sangue e a sua própria obediência perfeita aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados por Ele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nunca ultrapassaremos neste mundo a necessidade de perdão na vida cristã, pois nunca seremos aperfeiçoados sem pecado na vida cristã. Nós lutaremos sempre, Senhor, nesta vida contra os nossos pecados. Senhor, pode haver irmãos nesta noite aqui lutando interiormente com grande culpa por causa do pecado real. Que eles possam enxergar o seu Salvador, pois eles precisam crer e confiar em Jesus Cristo, sabendo que Ele pode perdoar os seus pecados, pois Ele ofereceu um sacrifício que purifica de uma vez por todas os pecados de seu povo. Senhor, que possamos olhar para o nosso Salvador. Senhor, que mesmo aqui em nosso meio, ainda que exista aqueles que estão agindo de forma irreverente com relação ao pecado, que eles experimentem verdadeiro arrependimento e fé. Senhor, ainda que não consideremos grande coisa os pecados involuntários, o Senhor novamente nos diz e nos mostra por Levítico 4 e 5, que todo pecado merece juízo e morte, e aqueles que pecam merecem ser eliminados e expulsos do arraial. Nós te rendemos graças, Senhor, nesta noite, porque ao contemplarmos o nosso Salvador ferido, expulso de Jerusalém, crucificado em um lugar impuro, morto e sepultado, podemos ver que este é o deserto do pecado e nunca mais certamente o desprezaremos. Mas que nesta noite corramos sempre e somente para o nosso Salvador, que caiamos aos seus pés, abraçando-o pela fé e encontrando nele o perdão total e gratuito para todos os nossos pecados. É o que nós te pedimos, humildemente cheios de fé, em nome de Jesus. Amém.